Good morning, good afternoon, good evening, guys! Sou o professor Roberto e nós vamos agora dar seguimento aí à nossa aula de inglês, tá legal? Vamos ver aí a matéria que nos pertence hoje. Hoje nós temos aí Nouns and Articles, beleza? Então, vamos primeiro ver a parte dos nouns, são substantivos no inglês, e depois os articles, que são os artigos, tá? Eu já aviso logo, pessoal, que o vídeo vai ser um pouquinho corrido mesmo, porque o assunto aqui é muito extenso e eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Então, como é um assunto bem básico mesmo, eu vou fazer ele bem a toque de caixa, só pra gente relembrar. Isso é válido pra gente, vamos relembrar, mas eu não vou destrinchar tão a fundo as coisas, porque não há necessidade nesse nível que vocês estão. Afinal de contas, estamos no terceiro ano, então vamos lá. Concrete nouns. Primeiro, pessoal, eu quero que vocês observem uma coisa. Os nouns, substantivos do inglês, são divididos em dois tipos: concretos e abstratos. Concrete nouns, abstract nouns. Vamos ver agora os substantivos concretos, concrete nouns. Ele tem essa subdivisão de três tipos. Os substantivos comuns, common nouns, né, que se referem aos objetos físicos comuns mesmo. Table, book, shoes, TV, computer, whatever. Proper nouns, que é aquele que dá nome, denominação às coisas, substantivos próprios mesmo, né? Como London, por exemplo, como tá aí, ó, Mr. Jones, Brazil, por aí vai. Collective nouns são substantivos coletivos. Army, por exemplo, que tá aqui, ó, Army é o exército, né? O coletivo de vários militares. Many military men, an army. Crowd é um coletivo de pessoas. Many people is a crowd. Family, que é o coletivo das pessoas da sua família, seus parentes, é um family, tá bom? Eles são sempre conjugados como singulares, tá, pessoal? Cuidado com isso. Por mais que eles representem um conjunto de vários, eles são um substantivo singular. One army, two armies. Aí, beleza. One crowd. Crowd, mantém assim. One family, two, three, four families, tá legal? Então fiquem ligados, o family, crowd, army, os coletivos são sempre singulares. Vamos lá. Agora vamos nos ater isso aí que eu já dei esse início, plural dos substantivos, plural of nouns. Então verifiquem, alguns plurais são regulares, alguns plurais, ótimo. Algumas formas no plural são regulares, substantivos regulares. Então a gente tem aí book, books, car, cars. Já está no plural só pela inclusão da letra S. Outros são irregulares, a gente precisa de outras ferramentas para chegar nesse plural. Dentro dessas mini regrinhas de irregulares, nós temos a número 1 aqui, que são substantivos terminados em CH, SH, que eu não coloquei aí, mas considero CH, SH, S, dois S's, X e O. Todos eles, pessoal, vão ser complementados no plural com a letra ES, tá? Olha aqui o exemplo, ó, por exemplo, church termina com CH, então, ó, churches, S. Bus termina com S, buses. Mesma coisa vai acontecer com glass, crash, box and potato. Todas essas aí fazem parte dessa primeira regrinha. E guarda no coração potato, ó, termina em O, então vai ES. Guarda um pouquinho que a gente já vai falar sobre isso um pouquinho melhor daqui a pouco. Segundo o slide, nós temos aqui os substantivos terminados em Y. Então, substantivos terminados com letra Y, a gente observa o seguinte detalhe. Antes desse Y tem uma vogal? Se tiver uma vogal, não há nada a ser mudado. A gente põe a letra S e pronto. Olha aqui, ó. Day, antes de Y vem a vogal A. Então, days. Pronto, one day, 2 days. Acabou. Agora, se antes desse Y vier uma consoante, como é o caso do exemplo aqui, ó. Baby, antes dele vem o B, que é uma consoante. Nesse caso, pessoal, para eu ter o plural, eu sou obrigado a eliminar o Y, ele vai sair e vai entrar esse IES. Baby, babies, tá? Então fiquem ligados nessa regrinha. Vamos para a próxima aqui. Regra 3. Lembra que eu falei para vocês guardarem no coração o potato, que termina com a letra O e coloca-se ES? Beleza. Agora, pessoal, nós temos aqui substantivos que terminam em double O, com 2 Os. Eles, nesse caso, vão ser acrescidos somente da letra S, tá? Quando é só um O, é o ES. Agora, se é um double O, como é o caso de zoo aqui, por exemplo, eu vou usar S depois e tá tudo certo. Para de selecionar. Tá, então zoos e acabou-se. 2 O's, double O, é assim que funciona. O próximo aqui, pessoal, são os irregulares em troca de vogais, sufixos e termos. Ou seja, tem uns irregulares aí que você vai trocar uma letra e às vezes a palavra completamente.
tá? Então vamos ver esses irregulares totais aqui, como é o caso do primeiro. Man, singular, com A. Man. E agora no plural, é só a gente trocar o A pela letra E. A pronúncia vai permanecer a mesma. Man. Então aqui, ó. One man, two men. A pronúncia permaneceu igual, só mudou a letra. No segundo exemplo, a gente vai mudar só uma letra também, mas a pronúncia vai ficar bem diferente. Olha só. Woman, singular, uma mulher. Duas mulheres, two women. Tá legal? Woman, women. Muda bastante a pronúncia, tá? Child. Cuidado, pessoal. Muitas pessoas falam child. Acho que o plural de child é childs. Não confunda kid e kids. Esse, beleza, tem um plural até regular. Agora, child é irregular. O plural dele é children. Aliás, as pessoas acham que children já é o singular e children's é que é o plural. Não, child, children, tá bom? Ox. Ox que, para surpresa de muitos, é o masculino da vaca, cow. As pessoas pensam que é bull, mas não, bull é touro. O boizinho mesmo, o nome dele é ox. Ele é ox em inglês. E o plural dele, oxen, bem diferente, né? Esse aqui é interessante, person. One person, singular. Two people. O plural de person é people, pessoal, não é peoples, tá? Fiquem ligados nisso aí. Você só pode usar o peoples, você até pode usar, existe, mas só pode usar se você estiver falando o plural de povos, tá? Então se você fala, por exemplo, assim, há muitos povos indígenas na floresta amazônica, por exemplo, você pode falar, there are many indigenous people, there are many indigenous peoples, or different peoples, inside the Amazon Forest, tá? Então, nesse caso, como o plural de povos, você pode usar, e somente nesse caso, tá bom? Próximo aqui, tooth, teeth. Plural, dente, dentes, plural bem irregular. Foot, feet, acontece um fenômeno parecido. Mouse, que o plural é mice, muda bastante a palavra, né? Não é mouses, mice, muda legal. Die é bacana, eu gosto do die, pessoal, e eu gosto de enfatizar o seguinte. Eu falo com meus alunos, já deixo bem claro assim, o vocabulário da língua inglesa é muito pobre em comparação à língua portuguesa, em comparação à língua espanhola. A gente tem, o vocabulário do inglês é muito restrito, então uma palavra realmente significa várias coisas. Por esse motivo o contexto é tão importante no inglês, e por esse motivo a tradução é uma armadilha total. Esses programas de tradução são bem complicados. Mas a gente tem que observar, além do contexto, a gente também, depois de um certo conhecimento, sabe observar a classe gramatical que ele está inserido. Então, se eu falar, por exemplo, da classe gramatical de verbo, o verbo to die é o verbo morrer, beleza, to die. Mas aqui, o meu die, lembra que a gente está falando de substantivo, e o die, nesse caso aqui, entra como substantivo comum, que é o substantivo dado, aqueles dados que a gente joga, aqueles jogos de tabuleiro, tá? Então, one die. E aí o plural dele é two dies. Tá legal? Então fiquem ligados nisso aí, que nem sempre a palavra está na classe gramatical que você está esperando. Então isso causa alguma confusão. Nós temos agora knife, assim, a maioria dos substantivos terminados em F, E, a gente substitui por VS. A gente não coloca como regra, porque nem todos funcionam dessa forma, mas grande parte deles funciona. Então, knife, knives, por exemplo, e wife, wives são os mais comuns, tá bom? Vamos lá, observação. Algumas palavras como news e information não possuem singular. Sim, pessoal, é verdade. Algumas palavras não têm singular, plural, enfim, ela já tem a sua forma específica para um ou para outro, não interessa. Então, news, singular ou plural, vai ser sempre news. Information, não posso falar one information, two informations. Não, one, two information. Ok? Então fiquem ligados aí que existe esse tipo de palavras que não tem flexão. Countable and uncountable nouns. Isso aqui é bacana, pessoal. Esse assunto vai fazer até link com o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Na nossa próxima aula a gente vai ver isso aí com até mais cuidado. Hoje a gente vai ver o ciclo básico disso aqui. O que eu quero que vocês tenham na mente é o quê? Countable nouns são os substantivos que a gente chama de contáveis. Ou seja, tudo aquilo que eu consigo contar pela sua unidade. Deixa eu ver isso. Estou achando um objeto bacana aqui, mas enfim, eu vou usar essa regrinha que está aqui, ó. Egg, ovo, eu consigo contar, tirar da caixa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovos, eu consigo contar eles pela unidade. Quantos ovos tem na caixa? Tem 6, tem 7, tem 12, tá? Um carro, quantos carros tem na garagem? One car, two cars, three cars, eu consigo também contar pela unidade. Agora, tem substantivos que eu não consigo pela unidade. Para eu contabilizar ou quantificar, eu preciso de uma unidade de medida
ou preciso de uma referência. Olha aqui o exemplo, ó. Water. Water é um substantivo incontável. Por quê? Para eu contar água, como é que eu vou contar? Quantas águas você quer? Primeiro, que pergunta, quantas águas? Eu quero 3 águas. Ninguém vai falar isso. Ninguém vai falar dessa forma. Isso não existe. Você tem que usar uma referência. Eu quero 1 copo d'água. Eu quero uma garrafa d'água. Eu quero 2 litros d'água. Ou bebo 2 litros d'água, enfim. Você precisa sempre de uma referência para quantificar a água. Sem essa referência, você não sabe exatamente quanto. Não tem como você expressar a quantidade. Fenômeno parecido, igual, aliás, acontece com o substantivo paper. E às vezes há uma confusão muito grande. Ah, mas como assim eu não consigo contar o papel? Se ele cai no chão, eu conto lá, tiro, consigo contar. Tem aqui 1, 2, 3, 5 papéis. Não, pessoal, o papel desse tipo de documento é discutível. Mas o papel, no seu sentido puro, de papel mesmo, do material, a gente só pode contabilizar por folhas de papel ou pela própria resma dele, né? Mas que uma resma de papel, se não me engano, só me falha a memória, são 500 folhas de papel. Eu estou quase certo disso. São 500 folhas de papel, formam uma resma, tá legal? E então essa é a referência. O papel sozinho não é contável, ele é incontável. Mas a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe na próxima aula, porque a gente vai amarrar com a próxima matéria, isso aí é melhor, tá legal? Finalizando aqui a parte dos substantivos, pessoal. Não, finalizando não, só olhando um outro espectro. São os abstract nouns, substantivos abstratos, e eles são realmente muito fáceis. Pensa o seguinte, é tudo aquilo que não tem uma forma física. Seja um conceito, uma ideia, uma qualidade, uma emoção. Nada disso tem uma forma física. Logo, se não há físico, forma física, é um substantivo abstrato, um abstract noun. Tá? Então, exemplos aqui, ó. Confusion, confusão. Freedom, liberdade. Beauty, beleza. Death, morte. Essas 4 não têm forma física, logo são abstratos. E observação importantíssima, eles não possuem forma no plural, não há forma deles no plural, tá? Jamais. A última parte desse assunto aí de nouns, pessoal, engloba o genitive case. Genitive case, ele nada mais nada menos, ele mostra que é uma relação de posse entre 2 elementos, tá? Entre 2 referenciais, um possui ao outro. Vamos ver aqui o primeiro exemplo, ó, the toys of the children. Então estou falando dos brinquedos das crianças. Tá? Então, para você montar o seu genitive em cima disso, como é que você faz? Você pensa assim, beleza, os brinquedos das crianças. Você faz a pergunta básica: a quem pertence? As crianças. Então, é por elas que você vai começar o seu genitive. The children. E aí você põe apóstrofo S, depois dessa palavra, e o objeto que ela possui, que na verdade aqui são toys. Então, the children's toys. Próximo aqui, ó, the house of my mother, a casa da minha mãe. A quem pertence? A minha mãe. Então, vamos começar. My mother, apóstrofo S, my mother's, objeto house, my mother's house. Próximo aqui, ó. Nesses dois próximas linhas, aqui, 2 próximos exemplos, eu coloquei palavras que estão ou no plural ou terminam com a letra S. Isso que é interessante, terminar com S. Por quê? Olha só, nesse caso, veja bem, a regra para a gente montar o genitive vai ser basicamente a mesma. Vamos lá. The songs of the Beatles. Então, estou falando das canções dos Beatles. Ok. A quem pertence? Aos Beatles, então é com eles que eu vou começar. The Beatles, apóstrofo, só que Beatles já termina com a letra S. Por ser plural ou não, não interessa, mas termina com a letra S. Nesse caso, o que eu faço? Eu só ponho o apóstrofo. Eu não coloco outro S, não precisa. The Beatles, apóstrofo, e aí eu vou para o objeto que é songs. The Beatles, songs. Mesma coisa aqui embaixo, ó, the party of Miss Martins. Então, eu estou falando da festa da senhorita Martins. A quem pertence? A senhorita Martins. Então, vamos começar. Miss Martins, olha o S aqui, ó. Então, apóstrofo, sem outro S. E vou direto para o objeto, party. Miss Martins, party. A festa da senhorita Martins, ponto, acabou. Tá legal? O último caso que eu quero apresentar para vocês, pessoal, é algo que dá uma discussão incrível entre linguistas, tá? Primitivamente, a gramática inglesa não aceita, a gramática inglesa aceita que o genitive, essa relação de posse, ocorra entre 2 referenciais, um que tenha vida, um animated, e um inanimated, um que tenha vida e outro que não tenha. Ou até 2 que tenham vida, two animated. Mas 2 que não tenham vida, sejam inanimated, primitivamente, não era aceito na gramática. Então, eu não posso... Olha aqui o exemplo, ó. The door of the car, a porta do carro. São 2 objetos aí sem vida, 2 inanimated. Então, teoricamente, de acordo com eles, você não pode falar the car's door. Porque a porta não pode pertencer a um carro.
Assim, não há essa relação de posse entre dois elementos que não têm vida. Mas outros linguistas falam que sim, trouxeram argumentos, enfim. O que eu vou falar para vocês? Vamos escapar dessa briga, vamos sair dessa briga e mesmo assim ser assertivos. Olha só, eles dois têm essa discussão, mas o que todo mundo aceita? Todo mundo aceita o seguinte, ó. The door of the car. Então, teoricamente, vamos começar a montar como se fosse um genitive. A quem pertence na frase? Ao carro. Então, começa lá pelo the car. O que você não vai fazer aqui é colocar o apóstrofo S. Você não faz isso dessa vez. Você vai colocar the car, sem apóstrofo, sem S, e vai colocar o objeto que teoricamente pertence na frase. The car, door. Pronto. Você está certo, você não desagradou a gregos e nem a troianos. Está tudo bem. Próximo, mesma coisa, ó. The legs of the chair. As pernas da cadeira. Dois objetos inanimados. Então, o que você faz? A quem pertence? A cadeira. Então, the chair. Não põe apóstrofo nem S e põe direto o objeto. Legs, the chair legs. Acabou-se. Você já está certo fazendo isso e não desagradou a ninguém. Próximo assunto agora, pessoal, finalizamos aí os nouns. Deixa eu ver quanto tempo nós temos de vídeo. Minha preocupação é esse vídeo ficar muito longo. 16 minutos, tá suficiente. Acho que em 4 minutos a gente mata isso aí. Então, olha só, articles, artigos, pessoal. Temos dois tipos, os definidos e os indefinidos, assim como na língua portuguesa, né? Na língua portuguesa, os indefinidos são uma, uns, umas. No inglês, são a e an. Eles são sempre usados antes de um substantivo no singular para quantificá-lo ou referendá-lo. Como? Como assim? Vamos olhar aqui o exemplo, ó. There is an eraser, nem sei o que eu fiz aqui. There is an eraser inside my bag that doesn't belong to me. Há uma borracha em minha bolsa que não me pertence. Que borracha? Sei lá, cara, tem uma borracha aqui. Tem duas? Não, tem uma. Qualquer uma, é uma borracha, não me pertence. É isso que eu quero dizer. Não estou especificando, eu estou falando que tem uma borracha qualquer, que pode ser de qualquer um. Há uma borracha. There is an eraser inside my bag. E o importante é, it doesn't belong to me. Tá? Então eu não estou especificando, estou falando que tem uma borracha qualquer. Segundo exemplo, a lion is very dangerous. Então eu estou falando que um leão é muito perigoso. Pô, mas então, se um leão é perigoso, 2 leões. Cara, não importa, eu estou falando que um leão é muito perigoso. Qual leão, sei lá, não importa, estou falando que um leão, de qualquer forma, é muito perigoso. Nesse caso, você pode até considerar que estou falando de todos os leões. Todos os leões são perigosos, então um leão é muito perigoso, é sempre muito perigoso. Ok? Próximo slide, com relação aos articles, é a aplicabilidade do a e do an. Lembra sempre disso. A, antes de palavras com som de consoante. Som de consoante. Lembra disso. Som. An, antes de palavras com som de vogal. Som. Porque a pessoa aprende, muita gente aprende, a palavra começa com consoante é a. A palavra começa com vogal é an. E não é bem assim. Não é começar apenas com a consoante. É ter o som dessa consoante ou o som dessa vogal. Olha aqui o exemplo, ó. Hour, an hour, a house. Mas por quê? As duas começam com H. H é uma consoante. O som do H é igual ao nosso R, né? Mas vamos ver aqui a primeira palavra, ó. Hour. O que acontece com essa palavra hour? O H aí, ele é mudo. A gente não ouve o som do H. Ele é mudo, passa-se direto para o som do O com U, que é o hour. Por esse motivo, por ser som de vogal e não ser o som da consoante H, é que eu uso o N. E aqui olha o house, ó, a diferença. Ó. House, house, house. Olha o som do H aí. Então ele começa com consoante e tem som de consoante. Por esse motivo, a house. Então o fato de ser uma consoante iniciando a ortografia da frase, pessoal, não interessa nem um pouco. É o som que a gente tem que se importar. An apple, ó, começou com vogal, tem som de vogal, logo an. Pear, começou com consoante, mas tem o som do a pear. Young man, as pessoas têm uma dúvida sempre com relação a Y. Pô, professor, mas peraí, você disse aí que é som de vogal, legal. Mas olha só, young, não é I. Então tem som de vogal, beleza, mas tem som da nossa vogal no português. A nossa vogal I tem o som I. Agora, o I no inglês, o som dele é I. Qual letra tem som I? Esse som I de young é o som característico da letra Y. E a letra Y no inglês é uma consoante, ok? Só existem 5 vogais, A, E, I, O, U, tanto no inglês quanto no português. Saiu disso, é uma consoante. Y é uma consoante, o som dele em inglês é I. Então, young man começou com consoante Y com o som da consoante Y. Por esse motivo, a young man, tá? Observação 2, não usaremos artigos definidos, blá blá blá, substantivos no plural. Ah, sim, aquilo que eu falei para vocês antes, tá, pessoal? A gente não usa artigo indefinido no plural, é somente para o singular. No plural, a gente vai usar o que vai ser o assunto da próxima aula, que são os quantifiers, tá?
Última parte aí hoje, pessoal, é o artigo definido agora. A gente só tem um em inglês. No português nós temos o, a, os, as. No inglês só tem o the. Ele é sempre usado justamente o contrário do indefinido, justamente para especificar o substantivo, para especificar de qual eu estou falando. Então olha só o exemplo, ó. The car in front of that house is my wife's. O carro em frente àquela casa é da minha esposa. É qualquer carro? Não, é o carro em frente àquela casa. Aquele ali é o da minha esposa. Tá? Então estou especificando um substantivo. E eu quero também que vocês observem o seguinte, ó. My wife's. Ué, mas isso aí é genitivo? Você não falou que não tinha que colocar? Professor Roberto, você não falou que tinha que colocar o objeto aqui depois? Então, pessoal, nesse caso eu não preciso. Por quê? Porque eu já coloquei o objeto aqui. Ele é o sujeito da minha frase. The car in front of that house is my wife's. Não precisa colocar o car depois. Imagina em português. Você vai falar assim, o carro em frente àquela casa é o carro da minha esposa. Não precisa. Você fala, o carro em frente àquela casa é o da minha esposa. Você fala assim, tá? Ninguém... Senão fica redundante, você ficar repetindo tantas vezes algo que já está referenciado, já está referendado lá na frente. Tá bom? Então, olha só, agora vamos só ver a observação. Você nunca coloca the antes de países, tá? A não ser que esses países tenham um complemento kingdom, ou states, ou republic, tá? Nesses três casos você usa the, tá bom? Então, por exemplo, tem England. England não tem artigo. Inglaterra. Mas a Inglaterra faz parte da Grã-Bretanha, né? O Reino Unido, que é formado por 4 países. Alemanha, País de Gales, Escócia e Irlanda. Nesse caso aí, a gente chama de... Eu estava na dúvida se é Irlanda do Norte ou Irlanda. Só não tem 2 Irlandas, né? Mas enfim, um deles aí faz parte do Reino Unido. E, nesse caso, a gente usa, como é o Reino Unido, The United Kingdom. Os Estados Unidos é uma junção de vários estados, então ele na verdade é uma federação, né, que eles chamam. Então nesse caso aí, ele como é States, o complemento a gente usa The United States. República Dominicana, The Dominican Republic. Agora, Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Austrália, Greece, Russia, não tem o the na frente, só nesses específicos casos, tá? Outra coisa, antes de esportes, eu também não uso the antes de esportes. Soccer, voleibol, basquetebol, tá? Agora, nesse segundo aqui, eu coloquei o the soccer field, por quê? Porque aqui o substantivo não é o esporte de futebol, é o campo de futebol que eu estou me referindo. Então, the soccer field, tudo bem. Se for só o esporte, não, aí é só soccer. Tá legal? Pessoal, pra gente finalizar então isso aí, foi um pouquinho corrido mesmo, mas é isso aí por hoje. That's all, folks. Primeira mensagem, então, satura pessoal. E a segunda mensagem é uma sabedoria antiga de Jedi. May the Force be with you. Nesses tempos tão obscuros, mas queremos passar em breve, superar em breve. Tá legal, pessoal? Então é isso aí. Finalizamos aí com 23 minutos, tá? Um beijão pra todos. Até a próxima. Valeu!